Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. O canal Palavra de Vida apresenta vídeo 55 de Aprendendo Mais. O estudo de hoje é Jesus, o Profeta. Índice do estudo, item 1, Introdução. Item 2, Jesus foi reconhecido como profeta. Item 3, o ministério profético de Jesus. Item 4, o fim do ministério profético. Item 5, não confundir profeta com o dom da profecia. Item 6, conclusão. Item 7, quadro resumo do estudo. Item 1, introdução. Munus triplex é o termo latino que significa o tríplice ofício e se refere à doutrina dos três ofícios exercidos por Jesus Cristo durante o seu ministério terreno: profeta, sacerdote e rei. No vídeo de hoje estudaremos sobre o ofício de profeta exercido por Jesus. Desejo que este estudo contribua para o seu crescimento espiritual e crescimento no conhecimento da Palavra de Deus. Item 2. Jesus foi reconhecido como profeta. O livro de Deuteronômio registra a respeito da promessa que Deus fez de que levantaria um profeta no meio de Israel. O texto bíblico diz assim: suscitar-lhe-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhes ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Deuteronômio capítulo 18, versículos 18 e 19. Após curar um coxo pelo nome de Jesus em frente à porta do templo, Pedro e João foram questionados a respeito do milagre que fora operado. Em meio ao discurso, falando a respeito de Jesus, Pedro citou essa passagem de Deuteronômio, em Atos capítulo 3, versículos 22 e 23. O texto bíblico diz assim: disse na verdade Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. Item 3, o ministério profético de Jesus. Veremos a seguir algumas referências bíblicas que nos mostram como Jesus desempenhou o ofício de profeta durante o seu ministério terreno. Letra A. Em Lucas capítulo 13, versículo 33, Jesus se referiu a si mesmo como profeta. O texto bíblico diz assim: importa, contudo, caminhar hoje, amanhã e depois, porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir teus filhos, como a galinha ajunta os do seu próprio ninho debaixo de suas asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. E em verdade vos digo que não mais me vereis, até que venhais a dizer: bendito que vem em nome do Senhor. Não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Comentário da Bíblia de Cida Almeida sobre o versículo 33. Jesus alude à sua morte próxima, dizendo com certa ironia que, como em Jerusalém haviam matado outros profetas, seria próprio para ele morrer também ali. Letra B. Jesus confirmou ser um profeta de Deus quando disse que trazia a mensagem de Deus. Dentre os diversos versículos que fazem esse registro, destacaremos os seguintes:
Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar, porém aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Eles, porém, não atinaram que lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. João capítulo 8, versículos 26 a 28. Letra C. Muitas pessoas reconheciam a autoridade com a qual Jesus trazia a mensagem do reino de Deus. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas de sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. João capítulo 7, versículo 28 e 29. Letra D. Jesus prediz o futuro, o que faz parte do ofício de profeta. Podemos citar como exemplo o sermão profético de Jesus, encontrado no capítulo 24 do Evangelho de Mateus. Nesse sermão profético, Jesus fala a respeito da destruição do templo. Quando Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra, em Mateus capítulo 24, versículo 2, estava se referindo à destruição de Jerusalém pelo exército romano, que foi comandado pelo imperador Tito no ano 70 depois de Cristo. Jesus também fez referência sobre o princípio das dores e a grande tribulação. Por fim, falou a respeito de sua vinda e a respeito da figueira que renova seus ramos e suas folhas brotam, indicando que o verão se aproxima. Dentro da escatologia bíblica, a figueira é entendida como sendo a nação de Israel, que foi reconhecida como país em 1948. Letra E. No texto de Lucas capítulo 19, versículos 41 e 44, Jesus também prediz a destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. O exército romano, comandado pelo imperador Tito, realizou um cerco sobre Jerusalém, que posteriormente foi destruída junto com as suas muralhas e o templo. O texto bíblico diz assim: ah, se conheceras por ti mesma, ainda hoje, o que é devido à paz. Mas isto está agora oculto aos teus olhos, pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e, por todos os lados, te apertarão o cerco, e te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não conheceste a oportunidade da tua visitação. Letra F. Quando Jesus estava indo rumo ao Calvário, muitas mulheres choravam e batiam no peito, lamentando-o. Então Jesus disse a elas: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Essa passagem também é uma profecia de Jesus, que faz referência à destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Letra G. O povo reconheceu que Jesus era profeta. E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus, de Nazaré da Galileia. Mateus capítulo 21, versículo 11. E, conquanto buscassem prendê-lo, temeram as multidões, porque estas o consideravam como profeta. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Lucas capítulo 7, versículo 16. Observação: os profetas do Antigo Testamento, quando iam anunciar uma profecia, diziam: assim diz o Senhor. Jesus, verdadeiro homem e verdadeiro Deus, ao anunciar a sua mensagem, dizia: eu vos digo. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 20.
Item 4. O fim do ministério profético. Em Lucas capítulo 16, versículo 16, Jesus disse que a lei e os profetas vigoraram até João Batista. O relacionamento de Deus com o povo era feito anteriormente por meio de sua comunicação com os profetas. No Novo Testamento, com a descida do Espírito Santo, um novo modo de Deus se relacionar com os homens foi inaugurado. Agora o Senhor pode se manifestar a cada um de nós pelo agir do Espírito Santo, que a todos nós foi concedido após o dia de Pentecostes. Atos capítulo 2. Não confundir profeta com mensagem profética. Mensagem profética é quando Deus usa um vaso na profecia. Ele não é profeta, ele tem o dom da profecia, que é um dos 9 dons do Espírito Santo. Paulo nos ensina sobre isso. Quando Deus usar um vaso em mensagem profética, a igreja deve fazer silêncio para que todos possam ouvir. Na hora da mensagem profética, não é hora de glorificar em voz alta. É hora de silêncio para que a igreja possa ouvir a profecia, julgar a profecia e ser edificada. Se algum irmão estiver glorificando em voz alta na hora da mensagem profética, deve ser repreendido, a fim de ficar em silêncio, pois prejudica o outro irmão que deseja ouvir a mensagem profética. O pastor, missionário ou líder do trabalho deve disciplinar e doutrinar a igreja a respeito disso. Se possível, levar à boca do irmão que está entregando a mensagem um microfone sem fio, para que a igreja possa ouvir a mensagem. Então, irmãos, é muito comum isso. Deus levanta um vaso para entregar uma mensagem profética e a igreja começa a glorificar. Às vezes o irmão está entregando a mensagem profética lá no último banco da igreja. Quem está lá na frente não escuta. Ou então está lá na frente da igreja, quem está lá atrás não escuta, porque é um monte de irmão dando glória a Deus, glorificando e falando em voz mais alta do que a voz do irmão que está entregando a mensagem profética. E a igreja não escuta a mensagem profética. Então é importante os pastores, os missionários, os líderes de trabalho doutrinar a igreja a respeito disso. Falar, irmãos, na hora que Deus levantar um irmão aqui, uma irmã na profecia, na mensagem profética, a igreja fica em silêncio, não glorifica. Fica todo mundo em silêncio para ouvir Deus falar. É importante que a igreja escute a mensagem profética, até mesmo para julgar a profecia, e não para julgar o irmão que está entregando a profecia, mas para julgar a profecia se ela vem de Deus e se ela vai edificar a igreja. É isso que Paulo nos ensina. Mas muitas vezes o que acontece é exatamente o contrário. A igreja vai e fica glorificando em voz alta e o irmão entregando a mensagem profética e ninguém escuta nada, só quem está do lado dele é que escuta. Então é importante que os pastores, na hora do culto de doutrina, na hora do culto do estudo bíblico, oriente a igreja. Irmãos, se Deus levantar um vaso, um varão aqui, uma varoa na mensagem profética, a igreja faz silêncio, não é hora de glorificar, porque você fica glorificando em voz alta, você atrapalha o irmão do lado que quer ouvir a mensagem profética. Então é importante a gente pensar a respeito disso, a gente ter esse cuidado. É importante que os líderes doutrinem a igreja, porque é costume, é muito fácil a gente encontrar essa situação. O irmão está entregando uma profecia e Deus está falando por meio daquele irmão, e é Deus mesmo agindo ali, e a igreja glorificando em voz alta, e às vezes até o irmão que está no som, que está na guitarra, fica tocando, fica dedilhando, fica tocando música. Irmãos, na hora da mensagem profética é silêncio total. A igreja precisa ser doutrinada para fazer silêncio total, para ouvir Deus falar, para poder julgar a profecia e a igreja ser edificada. Então, há muito tempo que eu gostaria de fazer esse comentário, mas eu estou achando que este momento é um momento pertinente para fazer isso, para trazer esse despertamento
e doutrinar a igreja. Isso é doutrina bíblica, isso é doutrinar a igreja. Na hora da mensagem profética, a igreja precisa fazer silêncio. Não é hora de glorificar. Na hora que Deus está falando, não é hora de glorificar. Na hora que Deus está falando, é hora de ouvir Deus falar. E o pastor, o missionário, um obreiro, quem tiver ali possibilidade, se tiver a possibilidade, a facilidade, levar um microfone, já deixa um obreiro designado para isso. Irmão, se Deus levantar um vaso aqui, você pega o microfone sem fio, liga, já leva lá para ele, para a igreja poder ouvir a mensagem profética. Então, eu creio que esse ensino ele vai ser uma bênção para as nossas igrejas, porque assim o povo todo vai poder ouvir a mensagem da palavra de Deus, a palavra profética, a mensagem profética que Deus tem para aquela igreja, para aquele momento. E às vezes Deus está falando em particular com algum irmão. Então é necessário a gente ficar atento a esse cuidado. Levantou um vaso na igreja para entregar uma mensagem profética, a igreja já tem que estar doutrinada, treinada. É hora de fazer silêncio para ouvir a mensagem profética, para ouvir Deus falar. Julgar a profecia, não julgar o profeta, mas julgar a profecia e ser abençoada. Item 6, conclusão. No estudo de hoje, nós abordamos a respeito do ofício de profeta do Senhor Jesus durante o seu ministério terreno. Vimos como ele foi reconhecido pela multidão como profeta. Ele referiu-se a si mesmo como profeta e pregou o sermão profético de Mateus capítulo 24. Jesus também profetizou a respeito da destruição de Jerusalém, que aconteceu no ano 70, quando Tito realizou um cerco a Jerusalém, culminando na destruição da cidade e do templo por parte do exército romano. Em seu caminho para o Calvário, ele disse que as mulheres de Jerusalém não deviam chorar por causa dele, e sim por causa delas mesmas e de seus filhos, fazendo referência à destruição de Jerusalém. Item 7, quadro resumo do estudo. Item 1, introdução. Munus triplex é o termo latino que significa o tríplice ofício. É a doutrina dos três ofícios exercidos por Jesus Cristo em seu ministério terreno: profeta, sacerdote e rei. Item 2. Jesus foi reconhecido como profeta. Em Deuteronômio capítulo 18, versículos 18 e 19, Deus fala a Moisés que vai levantar um profeta semelhante a ele. Em sua pregação no templo, depois de curar um coxo na porta do templo, Pedro faz referência ao texto de Deuteronômio e o aplica ao Senhor Jesus, apresentando-o como profeta. Atos capítulo 3, versículos 22 e 23. Item 3. O ministério profético de Jesus. Em Lucas capítulo 13, versículo 33, Jesus se referiu a si mesmo como profeta. Jesus confirmou ser um profeta de Deus quando disse que trazia a mensagem de Deus. Jesus falava com autoridade reconhecida por muitos. Jesus prediz o futuro, o que faz parte do ofício de profeta. Mateus capítulo 24 e a destruição de Jerusalém. O povo reconheceu que Jesus era um profeta. Jesus dizia: "Eu vos digo", e os profetas do Antigo Testamento falavam: "Assim diz o Senhor". Item 4. O fim do ministério profético. Em Lucas capítulo 16, versículo 16, Jesus disse que a lei e os profetas vigoraram até João. Agora Deus fala conosco por meio do agir do Espírito Santo em nossas vidas. No item 5, não confundir profeta com mensagem profética. Atualmente não existe o ministério de profeta. A mensagem profética, a profecia, é um dos 9 dons do Espírito Santo. No momento da mensagem profética, a igreja deve se calar para ouvir a profecia e julgar a profecia, e não o irmão que entregou a profecia. Glorificar em voz alta, falar em línguas, tocar instrumentos, tudo isso atrapalha os irmãos a ouvir a profecia. É hora de silêncio.
Na hora que Deus levantar o irmão para entregar uma mensagem profética, não é hora de glorificar em voz alta, não é hora de falar em línguas, não é hora de dedilhar instrumentos. É hora da igreja fazer silêncio e ouvir a palavra profética, a mensagem profética. É interessante aplicar este princípio na hora da pregação da palavra também, pois se você fica glorificando em voz alta, atrapalha os irmãos que querem ouvir a mensagem. Ou então ficar falando em línguas na hora da mensagem. Isso acontece também, irmãos falando em línguas na hora da mensagem, irmãos glorificando na hora da mensagem em voz alta. Você atrapalha o irmão que está na frente, você atrapalha o irmão que está do lado. Eles querem ouvir a mensagem. Na hora da pregação, é para nós ouvirmos a mensagem, o que Deus tem para falar por meio da pregação da palavra de Deus. Item 6, conclusão. Fizemos uma consideração geral sobre o estudo. Acabamos de ler a conclusão agora há pouco. Jesus referiu-se a si mesmo como profeta. O povo reconheceu Jesus como profeta. Jesus ele predisse o futuro quando ele falou a respeito da destruição de Jerusalém e do sermão profético do capítulo 24 de Mateus. O canal Palavra de Vida apresentou o vídeo 55 do tema Aprendendo Mais, Jesus, o Profeta. Desejo que Deus abençoe a todos abundantemente, em nome do Senhor Jesus Cristo.